A graça e a paz, tudo bem? Seja bem-vindo à minha casa, Pastor Márcio Darley. Vamos falar sobre o capítulo 7. É um capítulo bem curto, vai ser bem rápido. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, né? Sobre o apóstolo Paulo. Ele já começa ali falando que o apóstolo Paulo, em questão de volume, ele só perde para Lucas. Ou seja, Lucas, em questão de volume, foi o apóstolo que mais escreveu. Depois dele, Paulo. Isso pode ser uma pegadinha, né? Qual os apóstolos mais, em questão de volume, tem maior produção textual, né? A tendência nossa é pensar que é Paulo, mas Paulo está em segundo lugar. Paulo escreveu 13 epístolas. Isso já caiu no concurso uma vez, tá? Só pra você ter uma ideia, um quarto do Novo Testamento são de escritos paulinos, né? Um quarto. Os antecedentes de Paulo, Paulo ele é de Tarso, ali da Sicília, né? Fica ali no extremo sudoeste da Ásia, né? Ele era um cidadão romano por direito. Então, ou seu pai ou sua mãe, ele acredita que seu pai, que era romano, né, conquistou essa cidadania romana, ninguém sabe como, porque era difícil conceder essa cidadania romana. E sua mãe provavelmente era judia, né? Os romanos eles tinham 3 nomes, que era o nome da família e o sobrenome, tá? Nós só sabemos o sobrenome, que é Paulo. Então Paulo é o seu sobrenome. A gente não sabe como era o seu nome romano e nem tampouco é o nome da família, então o que dificulta muito a análise. Lembrando que Paulo e Saulo é a mesma coisa. Às vezes a gente tem mania de dizer que Deus transformou o nome dele de Saulo para Paulo, de perseguidor para cristão. Isso é bonito, isso é poético, isso é romântico, mas isso não é bíblico, né? A Bíblia em nenhum momento fala isso. O que a gente vê é que mesmo depois daquela visão de luz, Paulo se converteu, em alguns momentos ele ainda usa seu nome Saulo, depende para quem ele estava falando. Quando ele estava falando com o romano, ele usava Saulo. Quando ele estava falando ali para a igreja, ele usava Paulo, porque é a tradução, né? É como Meire e Maria, né? É o Peter e Pedro, né? Eu posso muito bem ali estar escrevendo para um americano e falar Peter, né? My name Peter. Aí tá falando com um brasileiro, eu falo, meu nome é Pedro, né? É a mesma coisa. Ok. Autoridade de Paulo. Paulo, ele traz para si a mesma autoridade de todos os apóstolos. A mesma autoridade de Pedro, de Tiago, de João, porque ele diz que ele viu Jesus pessoalmente e o próprio Jesus lhe concedeu essa autoridade apostólica, né? A origem do ensino de Paulo. Nós temos 3 origens. Paulo, ele tem 3 fontes, assim, 3 origens, né? 3 influências, né? A primeira dela é a influência dos outros apóstolos. Paulo aprendeu com Pedro, Paulo aprendeu com Tiago, né? Sobre quem era Jesus, quem foi Jesus terreno. Apesar que o Rudolf Bultmann, ele diz que Paulo não estava interessado no Jesus terreno, estava interessado no querigma, na pregação. Para Paulo, segundo Rudolf Bultmann, o Jesus terreno era insignificante, não tinha relevância. Por isso que Paulo, em suas cartas, pouco fala do Jesus terreno. Ele fala do Jesus Deus, do querigma, da proclamação, do reino de Deus trazido por ele. O Antigo Testamento, Paulo é muito rico no Antigo Testamento. Só vocês terem uma noção, ele usa 90 citações ao Antigo Testamento, né? Paulo também ele tem uma certa influência grega, e outra influência dele é do judaísmo, né? O mundo conceitual de Paulo é moldado decisivamente por sua criação judaica, né? A carreira missionária de Paulo a gente não pode desconsiderar que Atos é a principal fonte da biografia de Paulo, tá? Em Atos ali, que a gente até aprendeu nas aulas anteriores, que Lucas, que conviveu com Paulo, que é o escritor ali do Evangelho de Lucas e Atos,
ele via em Paulo uma referência, né? Então ele descreveu muito dos feitos de Paulo. Então é através de Atos que a gente consegue tirar grande parte da biografia paulina, tá? Entretanto, o seu ministério ali, que eu falo sobre ministério no sentido também dos dados históricos, começa em Gálatas, né? Começa em Gálatas, que foi a primeira carta de Paulo a ser escrito, né? Então, Paulo ele vai pela primeira vez em Jerusalém, né, para conhecer Pedro. Ou seja, quando ele tem aquela visão lá em Damasco, 3 anos depois ele vai para Jerusalém, vai conhecer Pedro. Ele fica ali na casa de Pedro alguns dias, né, alguns meses, se não me engano 3 meses, não sei de cabeça aqui. Lá ele convive com Pedro, né? Ele aprende com Pedro e ele só retorna para Jerusalém 15 anos depois. E aí ele só retorna para Jerusalém para mostrar para os apóstolos qual era a sua pregação que ele fazia para os gentios, porque havia muitas controvérsias ali, muitas pessoas levavam informação para os apóstolos e informações muitas vezes distorcidas, muitas vezes até sinceras, mas que as pessoas ficavam abismadas com a mensagem de Paulo. Então Paulo ele retorna para Jerusalém e diz assim, o evangelho que eu estou anunciando é esse, né? Que é a mesma boa nova de vocês, né? Cristo, né? E aí ele traz uma tabelinha da cronologia da carreira missionária de Paulo. Acredito eu que não seja tão importante. Ele fala ali da sua conversão entre 34 e 35 depois de Cristo, né? Aí ele começa sua vida em seu ministério em Damasco, lá na Arábia, né? Lá ele fica em torno ali de 3 anos, né? Depois ele visita pela primeira vez Jerusalém, aquilo que eu falei, 3 anos depois, para conhecer Pedro, né? E aí depois ele volta para Tarso, lá na Sicília, tá? Depois ele faz a primeira viagem missionária. Depois ele retorna para o concílio apostólico, o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio apostólico, o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos 15. Aí depois do concílio ele vai para a segunda viagem missionária, né? Lembrando que esse concílio aí, o que é que eles concordam? Eles concordam ali que o cristão não pode comer animal sacrificado, tem que se abster da impureza, da imoralidade, né? Eles não tocam ali a respeito do sábado, né? Então eles têm ele faz aquele concílio, se reúne, Tiago leva ali o credo, né, que eles defendem ali e anunciam ali o que foi decidido no concílio, né? Paulo faz sua segunda viagem missionária, depois ali em 57, 69 ele faz sua terceira viagem missionária, ele é preso lá em Cesareia, né? Faz a viagem a Roma, nessa viagem que ele cai ali na ilha de Malta, fica ali um período ali, eu acredito que é aqui sim, 3 meses, depois ele consegue continuar a sua viagem, é preso em Roma, né? Lá ele faz seu ministério ali no Oriente, e aí por fim a sua morte entre 64 e 65 depois de Cristo, beleza? As cartas de Paulo, né? Ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, tá? Dos 27 livros, 21 são cartas, beleza? Dessas 21 cartas, 13 pertencem a Paulo, né? 13 pertencem a Paulo, então são 21 cartas, 13 pertencem a Paulo, ou seja, somente 8 cartas, não é isso? Não pertencem a Paulo. Tá, e aqui agora, para irmos para a parte final, tem uma informação que talvez possa cair em prova, que é um termo que basicamente eu desconhecia particularmente, que é os amanuenses. Os amanuenses são uma espécie de escribas, né? Ou seja, são copistas, né? São aquelas pessoas que faziam cópia de texto ou documentos à mão. Só que a diferença é que o copista, ele pega ali um texto, né? E ele copia a princípio ipsiliteris, né? Do mesmo teor. Já os amanuenses, eles faziam isso também, mas os amanuenses também eram aqueles que ouviam a pessoa falar e eles escreviam a carta. Isso porque na época o analfabetismo era muito alto, né? Era quase
que ela devia ser o que, os 90 e, sei lá, 5, 96%, por era analfabeto. Há também a dificuldade linguística, às vezes o cara só sabia falar o grego e a carta ia para Roma em latim, entendeu? Ou para outros lugares. Então havia esses amanuenses que eles ouviam e redigiam. Os apóstolos usaram isso e Paulo usou muito isso. Até acredita que um dos amanuenses, ali de 2 Timóteo 4,11, foi o apóstolo, foi Lucas, né? O escritor Lucas, o médico Lucas, né? Então só que Paulo sempre falava na saudação final que ele lia aquilo ali, então assim, ele certificava, né? Ele lia ou ele ouvia, né? O cara falava, enfim, mas ele certificava que tudo que estava escrito ali era o que ele realmente queria que fosse dito, que fosse escrito. E por fim, a compilação das cartas de Paulo. Essas 13 cartas de Paulo, ele escreveu em um período de menos de 15 anos. Tá? Então foi um período ali menos de 15 anos. Ok? E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos falar da primeira carta de Paulo, na ordem cronológica da Bíblia, que é a carta de Romanos. Lembrando que a primeira carta escrita, acredita-se que foi a carta de Gálatas. Mas a primeira carta que está na ordem do nosso cano ali, que é o nosso cano, se baseia no cano masorético, né? Da Vulgata. Então assim, a gente acredita que, a gente colocou carta de Romanos como a primeira, né? Por ordem de acontecimentos ali. Então, capítulo 8, Romanos, no nosso próximo encontro. Até lá, a paz de Cristo, fé na missão.